Bom, meu amigo torcedor vascaíno, hoje, olha, é dia de Vasco da Gama, tá? Vambora acordar, terçou e às 9h30 da noite tem Vasco e Ceará pela quarta rodada de Campeonato Brasileiro. E aqui, agora, nesse Acorda Vascão, iremos falar muito sobre esse jogo importante para o Vasco da Gama e muito importante também para o técnico Fábio Carille. Você goste ou não de ouvir, meu amigo, o técnico Fábio Carille é assunto sim. E uma vitória hoje contra o Ceará deixa o treinador ainda não nas graças da torcida, mas pode ter a certeza que com muita moral no meio do torcedor. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, sobre essa partida importante. Vasco que desembarcou ontem à noite em terra cearense. Além dessas, muitas outras informações. Vamos falar aí sobre, olha, meu amigo, é duro, tá? É chato de falar até, um discurso por parte de um personagem do Fluminense chamado Matheus Montenegro, que achincalhou com o Vasco da Gama em uma reunião do Conselho Deliberativo. Eu vou trazer essa imagem aqui patética a vocês. Um show, tá? Do senhor Matheus Montenegro. Mas, além dessas, muitas outras informações sobre saída de Capasso, informações sobre a questão envolvendo, né, meu amigo vascaíno, o garoto Ryan. Temos muitas novidades para trazer e, infelizmente, né, temos que falar aí sobre essa situação envolvendo esse conselheiro aí do tricolor das Laranjeiras. Assim, toda frase dita, ela tem por si só uma consequência quando envolve terceiros. E a partir do momento que a frase desse membro do Conselho Deliberativo do Fluminense envolve o Clube de Regatas Vasco da Gama, é sempre, é claro, com muito respeito por nossa parte, a gente vai fazer questão de trazer aqui a vocês, tentando manter um respeito à instituição Fluminense, né? Diferente, talvez, da forma como foi falada, de respeitando por parte do Matheus a instituição Vasco da Gama. Mas, antes de começar o vídeo aqui, rapidamente, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. Por volta de 2 horas, 3 horas, estamos aqui com o Fala Gigante. E temos também o Boa Noite Gigante, né? Saindo pela parte da noite, por volta aí de 8 horas, 7 horas, temos aqui para vocês o Boa Noite Gigante. Hoje, porém, não teremos o Boa Noite Gigante, pois teremos o pós-jogo, né? Teremos uma live logo após o apito final de Vasco e Ceará. Então fiquem ligados, fiquem atentos para logo que acabar a partida, vir correndo para conferir aqui o pós-jogo de Vasco da Gama e Ceará. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando sobre questão envolvendo o mercado. Quero falar primeiramente sobre o Ryan. Há uma grande expectativa já nessas próximas horas do Vasco oficializar a renovação contratual desse grande jogador, tá? Essa grande joia da base Cruz Maltina, atleta que inclusive neste último sábado foi responsável por marcar aí um dos gols da vitória contra a equipe do Sport dentro do nosso caldeirão de São Januário. Nesse momento, o que temos a trazer aqui a vocês é que Ryan, uma das grandes peças dessa atual engrenagem do técnico Fábio Carille, tem sim um acordo já encaminhado com o Vasco, ainda não assinado, para estender o seu vínculo contratual até o final de 2026. Nesse momento, informação que temos a trazer aqui a você, meu amigo torcedor vascaíno, sobre essa grande peça do Vasco da Gama, é que as partes estão finalizando os últimos ajustes para elaborar e assinar um novo contrato com o Ryan. No momento, o Ryan tem um vínculo contratual curto com o Vasco, até apenas o final do ano, ou seja, né, a partir aí do meio da temporada, Ryan já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e exatamente para que isso não aconteça, o Vasco costurou com o jogador esta renovação contratual. Então, diante disso, o que temos a trazer é: Ryan está bem perto de assinar essa renovação com o Vasco, uma renovação que nitidamente o Vasco estendendo, melhor dizendo, esse vínculo contratual até o final do ano, mostra que o objetivo do Vasco não é ter o Ryan
aqui no nosso Cruz Maltino por muito tempo. É uma renovação olhando a venda, é uma renovação olhando caixa, olhando grana. Infelizmente, é a ideia do Ryan ir para o futebol europeu e a ideia do Vasco ganhar, lucrar em cima desse jogador e fazer com que o Ryan se torne a maior venda da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ainda falando sobre mercado com vocês, falar rapidamente aqui sobre o Manuel Capasso, porque tivemos aí no domingo uma informação bem importante sobre o atleta. O Vasco, que nesse momento tem o Manuel Capasso ainda dentro do seu elenco. A janela para mercado interno fechou no último dia 11. O Vasco conseguiu liberar o De Luca, conseguiu liberar o Zé Gabriel. Entretanto, tanto Capasso quanto o Riquelme, lateral esquerdo, ainda seguem junto a esse elenco, né? Ou seja, para o Brasil, pelo menos nesse momento, nem Capasso nem Riquelme sairão. Informações é que, de acordo com o portal RTI Esportes, informação veio que o Vitória, da Bahia, tentou a contratação de Manuel Capasso. Entretanto, por opção do próprio atleta, o jogador não quis sair, tá, meu amigo torcedor, né? A informação é que o Manuel Capasso se recusou a trocar o Vasco da Gama pelo Vitória na última sexta-feira, dia 11, data limite para o encerramento da janela de transferências do futebol brasileiro. O Vasco já teria até acertado tanto o contrato quanto o salário que o Capasso iria receber, mas o jogador aí não quis fechar. O atleta segue treinando separado, tem sim um sonho, um desejo de vestir a camisa do Vasco da Gama, ele quer permanecer no clube, tem por intenção virar essa chave dentro do nosso Cruz Maltino, mas tudo depende de fato, né, vascaíno, de uma postura por parte da atual diretoria, que parece estar até meio irredutível com relação ao jogador. É bom ficar ligado, é bom ficar de olho, ainda temos janelas aqui do próprio mercado americano ainda aberto, salvo engano, a MLS tem até o próximo dia 23 para contratar e talvez aí, né, Manuel Capasso possa ter o seu destino no futebol norte-americano, já que dificilmente no Vasco da Gama as portas, infelizmente, estarão abertas. Qual é a sua opinião sobre Manuel Capasso, meu amigo? Você é a favor da permanência? É a favor da saída? Coloque aí embaixo a sua opinião. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essa foi a primeira parte, o primeiro bloco desse programa, desse Acorda Vascão. Então, vamos embora para o segundo bloco desse Acorda. Falar agora rapidamente com relação ao que rolou ontem lá na sede das Laranjeiras. Ontem tivemos acontecendo o Conselho Deliberativo do Fluminense. Após 8 anos, tá? A gente sempre faz questão de dar a informação completa. Após 8 anos, o Fluminense voltou a transmitir uma reunião do Conselho Deliberativo, tá, meu amigo? Informações aí é que foi uma reunião que rolou durante bastante tempo. E um dos assuntos colocados à mesa foi a questão da SAF. O Fluminense hoje tem por objetivo se transformar em uma SAF. E durante, né, o momento em que havia essa reunião do Conselho Deliberativo, o Matheus Montenegro, que eu sinceramente, com todo respeito ao mesmo, eu não sei quem é, eu não sei se ele faz parte, né, de algum grupo político, eu não sei se ele é algum presidente do Fluminense, né, no caso, mas, pelo visto, é uma pessoa bem influente, creio eu. É um conselheiro, isso é fato, porque esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo. Aliás, pronto, consegui identificar. É o vice-presidente de Relações Institucionais do clube, né? Um advogado bem gabaritado. E que estava falando, estava se expressando. Talvez tenha esquecido, entretanto, que a Fluminense TV estava divulgando. E durante o momento da palestra ali, da fala, eu não sei por qual razão o Vasco da Gama é citado. O senhor Matheus Montenegro, né? O doutor Matheus Montenegro, ele cita uma bagunça, ele correlaciona um ambiente bagunçado com o Vasco da Gama e cria uma palavra chamada vascainização. No caso, ele diz que uma vascainização seria como se fosse uma bagunça completa. Pelo menos isso é o que eu entendi. A gente vai trazer as palavras dele aqui a vocês e aí eu volto para fechar esse assunto. De algumas pessoas, entende que essa reunião de hoje não deveria acontecer. Diz que ela seria sigilosa, inventaram um monte de coisa lá e já tem ação.
Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para o Fluminense é o que eu chamaria de vascainização do clube, que é a gente ficar com briga judicial toda hora e recorrendo ao judiciário para inventar coisas. Eu acho que a gente tem que fazer o debate aqui, tentar não utilizar o judiciário, deixar isso para o último nível, porque o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras do Matheus, é algo bem complexo, né? Porque numa reunião do Conselho Deliberativo do Vasco, que é algo que eu tô acostumado a falar, eu não vejo ninguém citar Fluminense, eu não vejo ninguém citar Flamengo, eu não vejo ninguém citar Botafogo, ainda mais diminuir os rivais. Eu não vejo numa reunião do Conselho Deliberativo motivos para você diminuir o Fluminense. Qual é a razão, sabe? Pensando numa lógica de vascaíno aqui, você está numa reunião de Conselho Deliberativo, pensei no Fluminense, eu vou diminuir o Fluminense aqui no meio dessa reunião perante somente vascaínos. Eu não vejo motivo. E aí eu gostaria muito de entender o motivo do Matheus Montenegro, e aí é importante, eu não estou o criticando, eu não estou xingando, eu não estou reclamando. Aliás, estou reclamando de uma postura dele, e isso eu tenho direito, mas eu gostaria muito de entender. É uma ajuda que eu estou pedindo, sua, para me explicar o porquê perante apenas torcedores do Fluminense ele diminui o Vasco da Gama como instituição, citando uma bagunça e a retratando com a seguinte palavra: vascainização. É aquilo, né? Vou generalizar agora. Quando dizem, né, que um dos sonhos do Fluminense é se tornar Vasco da Gama, eu acho que palavras como essa mostram mais do que nunca. E quando alguém disser para você que o Vasco, a cada dia que passa, diminui, você mostra esse vídeo. Porque, sinceramente, numa segunda-feira à noite, uma reunião do Conselho Deliberativo do Clube do Fluminense, um conselheiro simplesmente ter a vontade, o desejo de citar o Vasco da Gama, é porque, meu amigo vascaíno, realmente o Vasco é um clube muito grande, cara. Muito grande mesmo. Mas deixa aí a sua opinião, né, nos comentários sobre o que você acha de toda essa situação. E para prosseguir, continuar, e para a segunda e última parte aqui desse segundo bloco, que é relacionado, meu amigo vascaíno, ao jogo de hoje. Hoje à noite, Vasco da Gama enfrentará o Ceará em Fortaleza. Vasco chegou, né, ontem à noite em Fortaleza, como está aparecendo aí na imagem a vocês, completamente abraçado pelo torcedor vascaíno. A gente pode ver imagem do Hugo Moura, do Jair, do Nuno Moreira, tendo aí essa recepção calorosa por parte dos torcedores vascaínos do Nordeste, né? De fato, a nossa torcida é norte a sul deste país. Uma torcida que, aonde está, ela se faz, aonde o Vasco está, né, melhor dizendo, ela se faz presente. O Vasco tem uma partida hoje muito importante. Vasco, que é o atual quarto colocado, enfrentará o oitavo colocado. O Vasco, que tem 2 vitórias em 3 partidas, enfrenta o Ceará, que tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota em 3 jogos. Um Ceará que perdeu para o Juventude no último final de semana, jogando no Alfredo Jaconi. Venceu o Grêmio, tá? Jogando na Arena Castelão pelo placar de 2-0. Empatou num jogo bem duro contra o Red Bull Bragantino, jogando fora de casa, jogando em São Paulo. Red Bull Bragantino, inclusive, ele estava perdendo o jogo até os 48 minutos da segunda etapa e consegue um empate com o Eric dos Santos Rodrigues. Um dos nomes que é para o torcedor vascaíno ficar de olho nesse jogo de hoje é Pedro Raul, que vem sendo um grande destaque aí do Ceará, marcando gols em vários jogos. Para você ter noção, Pedro Raul marca gol na estreia do Ceará no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Pedro Raul marca um gol também, meu amigo vascaíno, contra o Grêmio na segunda rodada. E Pedro Raul, vou conferir aqui agora, ele contra o Juventude nesse último final de semana não marcou gol não, mas foi uma peça bem importante, participou do gol do atacante Ailon do Ceará. Então é um nome para o Vasco ficar de olho hoje. Vasco deve ir a campo com um elenco bem alternativo. Expectativa é que o técnico Fábio Carille poupe alguns atletas. O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique na lateral direita, até porque o Puma Rodrigues permaneceu no Rio de Janeiro. João Vitor, Lucas Freitas e Piton na lateral esquerda. Meio campo composto por Hugo Moura, Paulinho ou Jair, Payet, porque Tietchan ficou no Rio, o titular,
e, no caso, Coutinho também permaneceu em terras cariocas, e um trio de ataque, muito provavelmente com Garré, Nuno Moreira e Verratti. Entretanto, há expectativa de algumas mudanças. Pode ser que o Hugo Moura saia para dar uma vaga ao Matheus Carvalho, pode ser que o Lucas Piton saia para dar a vaga para o Vitor Luiz, a expectativa até do Ryan, do Lloyd Augusto começar esse jogo de amanhã, porque a ideia sim do Vasco, a ideia do técnico Fábio Carille é preparar o grupo para o jogo de sábado. Sábado pode ter a convicção que o Vasco trata a partida contra o Flamengo como uma grande final. A gente, é claro, tem que ouvir o discurso por parte de treinador, de diretoria, de que é jogo a jogo, de que é um jogo de cada vez, mas hoje internamente no Vasco da Gama só se fala em Vasco e Flamengo, só se fala nesse duelo muito importante. Inclusive ainda ontem, né, na parte da noite, o Vasco ele fez questão de divulgar um vídeo através de suas redes sociais convocando o torcedor vascaíno para o Maracanã, mostrando grandes momentos, né, do Vasco no Maraca, para trazer novamente ao torcedor vascaíno essa grande identificação do Maracanã com o seu torcedor. Então, assim, a expectativa do Vasco é que sábado no Maraca esteja assim uma grande festa, esteja assim casa cheia e que o Vasco possa juntar tudo isso, aliar a força do Maracanã, aliar a força do torcedor vascaíno para enfrentar um Flamengo forte, mas mesmo diante disso conquistar a vitória. Fazer com que o Flamengo, onde hoje atua, que é o estádio do Maracanã, teoricamente é a casa dos caras, jogar como visitante. Essa é a ideia do Vasco. Já que vai ter que jogar no Maracanã, que tire o conforto dos caras no estádio Jornalista Mário Filho. Que o Maraca seja a casa do Vasco nesse próximo sábado e por isso o Vasco se prepara muito. Prepara fora das 4 linhas com ações, mas prepara dentro das 4 linhas também, poupando atletas e muito provavelmente indo com um time alternativo nesse jogo de hoje. É preocupante a ausência do Felipe Coutinho? Com toda certeza. Mas ontem a página Estude Vasco, uma página bem legal do Twitter, ela fez uma análise sobre os meias do Vasco desde 2017 para cá, que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e competições internacionais. E olha que loucura, né, vascaíno? Assim, a gente vê dentre esses nomes o Coutinho, o Galhardo, o Benítez, o Vital, o Payet, o Wagner e o Nenê. Esses foram os meias com mais minutagem de 2017 para cá. A gente vê um Nenê com 10 gols marcados liderando esse ranking, né? Entretanto, ao mesmo tempo que a gente vê o Nenê liderando o ranking com 43 partidas, a gente vê um Payet com 54 jogos sendo líder em assistências, tendo menos minutagem que o Wagner e o Nenê com a camisa do nosso Cruz Maltino, como está aparecendo aí no ranking a vocês. A gente, além disso, vê um Coutinho que tendo menos minutagem do que todos esses outros, tendo mais gols marcados por minuto. Ou seja, o Coutinho tem uma média de gols por minutos melhor do que o Payet, do que o Nenê, do que o Wagner, mesmo tendo menos minutagem. Com relação a outros números, como por exemplo, grandes chances criadas, o Payet lidera. Com relação a duelos vencidos, o Payet lidera. Com relação a passos longos certos, o Payet lidera. O Payet, ao lado do Coutinho, tem números impressionantes, né? Por exemplo, o Coutinho lidera no número de ações com bola, o Coutinho lidera com números de ações perdas durante 90 minutos. O Coutinho lidera com o número de cruzamentos certos, de chutes certos, de porcentagem de acerto nas finalizações. Ou seja, de 2017 para cá, o Vasco ele tem talvez os seus 2 melhores meias. 2 melhores meias. O Nenê só é melhor no quesito de gols, mas tem a minutagem quase 3 vezes maior do que o Felipe Coutinho. E tende-se a, quando o Felipe Coutinho ter o mesmo número de minutagem do Nenê, ter mais gols. Então, tudo aquilo que eu falo com vocês, que o elenco do Vasco não é um elenco ruim, é importante a gente acreditar sim. Eu arrisco a dizer que o Vasco destes últimos anos tem um dos melhores elencos que já teve. Eu não duvido, principalmente olhando para esse setor de meio campo. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas dessa terça-feira, dia de Vasco. E já já eu tô de volta para trazer a você ainda mais informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.